Olá a todos e a todas. Me chamo Débora, sou negra da cor parda, tenho cabelos pretos amarrados em coque, estou vestindo uma camiseta rosa e no momento estou no meu quarto com uma parede ao fundo na cor creme. Neste vídeo, propomos uma roda de conversa sobre a educação inclusiva a partir da perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, discutida nos textos de Débora Dainês e Ângel Pino. Eu, Débora, com a Adelita, Ana Carolina, Letícia e Thaís, cursistas da turma 15 UERJ, vamos refletir juntas sobre como os conceitos de mediação, cultura e interação social transformam nosso olhar sobre o desenvolvimento humano e a inclusão escolar. Para a roda de conversa inicial, chamo a nossa querida cursista Thaís. Olá, todos e todas. Eu sou uma mulher parda, cabelos grisalhos, estão amarrados, uso uma blusa preta e ao fundo da minha tela, uma parede clara, um espelho e um ar-condicionado branco. Nós decidimos começar essa roda de conversa refletindo sobre a linguagem para além, da função comunicativa. Isso porque, na perspectiva histórico-cultural proposta por Vygotsky, a linguagem ela vai ocupar uma posição central estruturante, e que, de forma metafórica, nós poderíamos pensar no grande guarda-chuva, que abrange os principais conceitos da sua teoria. Isso porque a linguagem não é apenas um instrumento de comunicação, ela é o principal mediador entre o sujeito e o meio social. Então, ela é centro fundamental para o desenvolvimento dos processos superiores psicológicos, que são aqueles de pensar, solucionar problemas, agir, brincar, Tanto é através da linguagem que a criança interage com os outros, em sua zona de desenvolvimento proximal, internaliza os conhecimentos culturais, transforma as funções mentais elementares, que são aquelas inferiores, em funções mentais superiores. Mas, preciso lembrar, a linguagem não necessariamente precisa ser verbal. Nós podemos pensar numa linguagem através de pranchas comunicativas, através do uso de libras, através de imagens de computadores. Então, nesse guarda-chuva, dessa metáfora criada a partir desse nosso material estudado, Vygotsky identifica 4 conceitos. Então, a linguagem seria central, o cabo do guarda-chuva, e os 4 conceitos seriam as hastes que vão formar o guarda-chuva, que são os 4 conceitos da aprendizagem para que a aprendizagem ocorra de maneira plena. Esses 4 conceitos serão abordados ao longo da nossa roda de conversa. Nós falaremos da interação, da mediação, da internalização e da zona de desenvolvimento proximal. E aí a Letícia vai falar um pouquinho sobre isso também. Sou Letícia, uma mulher branca, baixa, cabelos castanhos claros, compridos e lisos, uso óculos e uma blusa verde, e ao fundo há uma parede branca. Como a Thaís explicou, Vygotsky via a linguagem como muito mais que um meio de comunicação. Ele argumenta sobre a diferença entre conceitos espontâneos e conceitos científicos também. O que seria essa diferença? Os conceitos espontâneos são aqueles adquiridos naturalmente, na experiência cotidiana da criança, sem uma estrutura formal de ensino. Surgem de experiência direta e prática, sendo intuitivos e ligados ao contexto imediato. Por exemplo, uma criança, ela aprende que o sol nasce e se põe, apenas observando o céu, diariamente. Ela pode acreditar até que o sol realmente se move ao redor da Terra. Seria uma percepção cotidiana sem entender o movimento da Terra. Já os conceitos científicos, eles são aprendidos de forma mais sistêmica, geralmente na escola, e exigem reflexão e abstração. Eles são organizados dentro de um sistema de conhecimento mais amplo e mediado por outros conceitos também. De acordo com o exemplo anterior, na escola, a criança ela aprende que, na verdade, é o Sol, é a Terra que gira ao redor do Sol, e que o movimento aparente do Sol é o resultado da rotação terrestre. Eu, Débora, convido vocês a refletir comigo sobre como a deficiência, sob a ótica da teoria histórico-cultural de Vygotsky, é muito mais do que uma condição biológica. Ela é, acima de tudo, construída social e historicamente
nas interações entre o sujeito e o ambiente em que ele vive. O meio, seja escolar, familiar ou comunitário, pode funcionar como uma ponte para o desenvolvimento, ou um muro, né, que bloqueia esse desenvolvimento. Cito como exemplo o exemplo do filho de uma colega que é autista e possui dificuldades com a coordenação motora fina, mas se comunica muito bem e escreve com facilidade usando o computador. No entanto, os professores exigem que ele realize atividades escritas à mão, com letra cursiva, fazendo com que ele enfrente aí muita frustração e exclusão. Aqui vemos claramente um ambiente que escolhe ignorar a mediação possível, que nesse caso é o computador, e insiste em práticas que impedem o desenvolvimento pleno dessa criança. Fazendo uso dos conceitos trazidos pela Letícia, o mesmo se aplica à nossa forma de ver, de enxergar a deficiência. Se entendemos apenas com base em noções espontâneas, como algo que está na criança, perdemos a oportunidade de ver de forma crítica e imediata que o obstáculo muitas vezes está no ambiente que não se adapta a essa criança, né? Quando os professores insistem em um único modo de expressão, que no caso é a letra cursiva, estão baseando uma prática em ideia espontânea e até ultrapassada, de normalidade. Se ao contrário utilizassem os conceitos científicos da psicologia histórico-cultural e compreendesse que a mediação é o caminho para o desenvolvimento, veriam no computador um recurso legítimo de aprendizagem e inclusão. O que precisamos construir, então, são ambientes que reconheçam e valorizem as múltiplas formas de aprender e expressar-se. A deficiência deixa de ser um obstáculo quando a escola se transforma para acolher as diferenças. Isso só é possível com uma escuta atenta, uma formação crítica e compromisso coletivo com a inclusão escolar. Nesse momento, eu vou convidar a nossa colega Ana Carolina para tratar do eixo escolhido nessa roda de conversa. Sou parda, cabelos cacheados, escuros, e uso uma blusa preta e óculos. E atrás de mim está uma parede com fundo branco. Eu vou falar sobre a dupla mediação semiótica, que implica que a aprendizagem é um processo social, onde o indivíduo interage com o outro e utiliza instrumentos para construir o conhecimento. Instrumentos esses, como a linguagem, que permitem que os indivíduos internalizem os conhecimentos e as experiências sociais, formando a base para o desenvolvimento cognitivo superior. Vou dar um exemplo. Uma criança que está aprendendo a somar 2 mais 3 com a ajuda da professora. E ela o guia utilizando blocos coloridos, dizendo para ele: junta 2 bloquinhos azuis e 3 bloquinhos vermelhos. E soma. E mais tarde, com o tempo, a criança começa a usar sinais linguísticos e mentais para realizar essa soma. Ela pensa: 2 mais 3, 5. A soma não precisa dos blocos. Aqui a criança já internalizou a operação e apresenta mentalmente com signos, a linguagem e os signos matemáticos. Ou seja, a primeira, a mediação da outra pessoa, que é a professora, e a outra, a mediação é feita por signos internalizados, usando representações simbólicas para pensar sozinho. Convido agora para falar sobre o último eixo dessa roda de conversa. Me chamo Adelita, sou uma mulher branca, de cabelos lisos, que estão presos em coque. Uso óculos e, ao fundo, tem uma parede na cor branca. Refletindo na fala das nossas colegas, né, e na teoria de Vygotsky, a gente entende como as zonas de desenvolvimento proximal e a interação colaborativa influenciam diretamente no trabalho pedagógico na escola. A zona de desenvolvimento proximal é aquele espaço em que a criança já consegue fazer e o que ela ainda não consegue, mas pode aprender com ajuda. Ou seja, é ali nesse meio caminho que o professor atua como mediador, oferecendo os apoios necessários para que a criança avance. Isso significa planejar atividades que vão desafiar os alunos, mas também precisam ser acessíveis com mediação, seja do próprio professor, de um colega ou de um recurso, como imagem, jogos, tecnologia ou linguagem simples. Eu vou dar um exemplo na minha escola, uma criança com paralisia cerebral, que estava aprendendo a escrever o nome. Enquanto a colega segurava o caderno para dar estabilidade, o professor colocou à disposição um teclado adaptado, com teclas bem grandes e com alto contraste. A cada letra conquistada, havia um diálogo conjunto sobre o significado do nome e o seu lugar na vida escolar, valorizando tanto a mediação motora, que ela usa o teclado, quanto a construção do sentido, para dar identidade. Essa interação colaborativa, como bem feita, não só apoia a aprendizagem, mas também valoriza o protagonismo da criança. O professor não está ali só para ensinar, mas para construir junto,
respeitando o tempo e a forma de cada um aprender. Isso torna a escola um espaço muito mais inclusivo, acolhedor e significativo. Agradecemos por acompanhar essa reflexão e, ao compreendermos o desenvolvimento humano como processo social e cultural, fortalecemos práticas educativas mais inclusivas, sensíveis e transformadoras. Que as nossas escolas, de fato, sejam um espaço de participação e inclusão para todos. Obrigada.